paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs que fazem parte deste grupo da Igreja Virtual. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos. O Senhor tem colocado no nosso coração este texto para meditarmos sobre a obediência. Nós vamos ver que Saul, ele começou o seu reinado de forma correta, mas em determinado momento da sua vida, do seu reinado, ele desobedecera ao Senhor. O profeta Samuel, orientado por Deus, dá uma recomendação a Saul no capítulo de número 15, para que ele subisse contra os amalequitas para destruir os amalequitas. Mas nós vamos ver que o rei Saul, ele tomou do despojo dos amalequitas porque ele viu que algumas coisas ali agradavam a ele e ele tomou para si. E ele então, para tentar justificar essa ação dele, no capítulo de número 15, versículo 21, ele diz assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, dizendo a Samuel, quando Samuel vem se aproximando e ouve mugidos de animais, aquele alvoroço todo, e Samuel pergunta para ele, que alvoroço é esse que ouço? Aí ele tenta se justificar. Então Samuel dá essa resposta para ele, que Deus, ele se agrada mais na obediência e diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes, irmãos, nós entramos pelo caminho da desobediência à vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, ela deve prevalecer na nossa vida. É o que prevalece sobre nós. E nós precisamos entender isso. Quando o Senhor dá uma ordem, nós precisamos obedecer, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, porque fazendo assim, nós estamos andando nos caminhos do Senhor, nós estamos demonstrando temor e reverência à vontade soberana de Deus. Então, obedecer é estar debaixo da ordem de alguém, é submeter-se a uma ordem, a um comando, e quando se trata da nossa vida espiritual, nós devemos obediência a Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos sobre a obediência é que a obediência é o segredo para alcançar a bênção de Deus. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar vários relatos onde nós vamos poder entender claramente esse princípio da obediência. De Gênesis, Apocalipse, esse princípio ele sempre é falado na Bíblia Sagrada, ele é mencionado. Nós vamos ver no livro do Gênesis, capítulo de número 7, que Noé nos deu um grande exemplo. Noé foi um homem chamado por Deus para cumprir uma determinada missão. A partir do capítulo de número 6, nós vemos que a situação em que Noé vivia, a região, a época em que Noé vivia, as pessoas estavam andando de forma contrária à vontade soberana de Deus. Mas o texto vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor, no capítulo de número 6, versículo 8. E Deus, então, a partir do versículo de número 13, começa a falar com Noé. Ele dá algumas recomendações para que construa a arca, ele dá as medidas, ele dá o tamanho e todas as recomendações. Versículo de número 22 diz assim, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou fazer. Isso demonstra total obediência. Capítulo de número 7, versículo 5 também diz, e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Nós vamos ver no decorrer da narrativa, veio o dilúvio, e toda alma vivente pereceu. Só se salvaram aqueles que estavam dentro da arca. Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras. 8 pessoas sobreviveram porque um homem obedeceu à voz de Deus. Aprendemos então que a obediência é o segredo para alcançar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Noé é um grande exemplo disto na Bíblia Sagrada. Ele obedeceu e por causa disso, ele e a sua família
acharam graça diante dos olhos do Senhor e foram salvos do dilúvio. Quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus alcançam a nossa casa, a nossa família, alcançam o nosso lar. Me lembro também do texto registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, aonde a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor Jesus chegou à beira do mar e emprestou o barco de Pedro para pregar. Depois de pregar, ele disse a Pedro: agora Pedro, lança-te, volta-te ao mar alto e lança a rede. Aí Pedro vai dizer ao Senhor Jesus: Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. O texto vai continuar dizendo que quando Pedro lançou a rede, pegaram tantos peixes que ele não conseguia puxar a rede para dentro do seu barco. Versículo 7 vai dizer que ele precisou chamar os seus amigos. Concluímos então que quando obedecemos a palavra de Deus, nós e aqueles que estão perto de nós são abençoados. As bênçãos do Senhor são derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, amigos e vizinhos, porque quando obedecemos a Deus, nós alcançamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Outro ponto que gostaria de reforçar com os irmãos é sobre a obediência. Ela é uma arma para vencer as batalhas. Nós vamos ver no livro de Josué um relato muito maravilhoso, quando o Senhor Deus dá uma ordem a Josué logo após ele assumir a liderança do povo e tinha a missão de levar o povo à terra prometida, mas haviam no caminho obstáculos. Um deles eram as muralhas de Jericó. E Josué, então, agora na frente desse povo, o Senhor lhe dá uma ordem e diz: Josué, olha, prepara-te, porque vocês vão herdar a terra que prometi aos seus pais quando tirei do Egito. E o texto vai mostrar que Josué obedeceu à ordem divina de cercar a cidade de Jericó, os muros de Jericó, e rodear elas todas as vezes que o Senhor lhe ordenou, conforme o Senhor lhe ordenou. Parecia algo impossível. O capítulo de número 6 vai nos mostrar que a ordem divina era para que o povo rodeasse a cidade 7 vezes e no 7º dia rodeasse a cidade por 7 vezes. Assim fizeram, e diz o texto que as muralhas de Jericó ruíram e caíram por terra, porque Josué obedeceu a ordem do Senhor. Humanamente falando, parecia algo impossível, mas quando se obedece a Deus, a obediência é uma arma para vencer as batalhas. A palavra de Deus vai nos mostrar no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, algo maravilhoso que o Senhor nos faz entender. Capítulo 5 de 2 Samuel, nós vamos ver o rei Davi vivendo a questão da obediência e nos dando um grande exemplo. O texto vai dizer que a partir do versículo de número 17 do capítulo 5, os filisteus que haviam ungido e souberam que o rei Davi havia sido ungido sobre Israel, aí todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à sua fortaleza e foi falar com Deus. Na sua oração, ele perguntou: Senhor, o que devo fazer? Nós vamos ver que o texto diz que o Senhor disse a ele: não saia à peleja, aguarde e você vai ver o que vai acontecer. Né? O rei Davi obedeceu, é claro. Nós vemos ali na continuação do texto que Davi, depois de ter consultado ao Senhor, no versículo de número 23, a resposta foi: não subirás, mas rodeia por trás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. O Deus estava falando assim para Davi: espera que eu vou dar ordem, no momento certo você vai se levantar contra os filisteus. Alguém poderia pensar: mas poxa, o rei Davi, quando criança, enfrentou o gigante filisteu, depois enfrentou em outras circunstâncias, agora que é rei, com todo um exército à disposição, não vai à peleja contra os filisteus. Mas a ordem do Senhor era para aguardar, porque o Senhor iria intervir. O rei Davi obedeceu, e o versículo 25 diz assim: e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Então Davi obedeceu. Quando nós obedecemos, nós temos uma arma para vencer as batalhas. Último ponto importantíssimo que quero frisar com os irmãos: a obediência
É o segredo para sermos cheios do Espírito Santo. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 49, o texto vai dizer que o Senhor Jesus deu uma recomendação aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. E ele disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra registrada aqui era uma ordem do Senhor Jesus para que os seus discípulos estivessem em Jerusalém, esperando o derramamento do Espírito Santo. E lá no livro de Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver que esta profecia, esta palavra, ela se cumpre, e por causa da obediência daqueles que lá estavam esperando cumprir essa promessa, eles foram cheios do Espírito Santo. Diz assim o texto: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque eles obedeceram a Deus, porque eles aguardaram o cumprimento desta promessa. O Senhor Deus derramou sobre eles o poder do Espírito Santo. Então, quando nós obedecemos, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus, estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós somos abençoados, nós alcançamos a bênção de Deus, nós temos uma arma para vencer as batalhas, e quando obedecemos, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quero deixar esta palavra para a meditação dos irmãos e das irmãs e desejar que Deus nos leve por caminhos de obediência e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo sempre, porque quando obedecemos, as bênçãos do Senhor, elas descem sobre nossa vida no momento certo, na maneira certa e da forma que nós nem imaginamos, mas Deus derrama sobre nós bênçãos, como está registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 a seguir, que diz assim: e será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que colhais o vosso cereal e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e far-te-ás. Esta é uma promessa divina de bênção no tempo certo sobre a vida daqueles que obedecem a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.